Eu estou aqui com Juliana Ottoni, que é publicitária. Essa menina abriu uma agência de live marketing aos 23 anos de idade, tinha R$ 600 no bolso. Em 5 anos, chegou a 3 milhões de reais de faturamento. E ela sabe que isso só aconteceu por conta do resultado que ela gerou para os clientes dela. O propósito dela sempre foi potencializar o relacionamento entre marcas e pessoas através de experiências memoráveis. Ela já foi diretora do Centro-Oeste para a Ampro, a Associação Brasileira de Live Marketing, e hoje ela está em São Paulo, atuando como planner criativa, desenvolvendo projetos de experiência de marca para PlayStation, TCL, Syngenta, MSD, Ache, Lynx, entre várias outras marcas também. Ju, bem-vindo! Estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. Prazer é todo meu, Kennedy. Que delícia, que papo bom. É sempre, na verdade, um aprendizado conversar com você. Fico muito feliz pelo convite. Que legal, Ju. E olha só, eu queria já começar te perguntando o seguinte. Ao longo da tua carreira, né, a gente se conhece há bastante tempo, eu sempre vi você falando sobre marketing direto, depois marketing promocional, às vezes era BTL, ou depois live marketing. Explica um pouco essas diferenças. É tudo a mesma ferramenta? Na verdade, são ferramentas que evoluíram ao longo do tempo e da mudança de comportamento de consumo, né? Então, a gente começou há mais ou menos uns 30 anos atrás com o BTL. O que é esse BTL? É o Below the Line. Nas agências de publicidade, aí, bastante tempo atrás, eles tinham, a galera de mídia, eles tinham um quadro branco e eles passavam uma linha no meio. A parte de cima dessa linha era para onde ia as mídias convencionais da época, TV, rádio, e a parte de baixo era o que sobrava da verba para fazer alguma açãozinha no PDV, qualquer outra coisa que tivesse contato direto com o cliente que não fosse convencional, né? Essa galera que executava essas ações de PDV, eles começaram a identificar uma necessidade das marcas de criar conceitos. E aí é onde houve a evolução do BTL para o marketing promocional. Eles começaram a criar KV, dar nome para as ações, ficou um pouco mais inteligente. E aí, ainda acompanhando a demanda do consumo, o que aconteceu? Eles viram que mais que executar e criar, era preciso planejar. E aí é onde surgiu o live marketing, que é quando tem todo um processo criativo, com embasamento em dados, um planejamento com começo, meio e fim, um storytelling eficiente e a execução também. Então, na verdade, elas não são ferramentas diferentes e nem iguais, porque elas é uma evolução daquilo que a gente consegue oferecer para o mercado de experiência de marca. Que legal, Ju. E você sabe, você falou de experiência de marca agora, eu já notei que recentemente, nas suas publicações, os seus webinars, eventos, você tem falado muito sobre o Brand Experience. Você consegue explicar para a gente o que é esse Brand Experience? O que é esse tanto de X que a gente escuta para tudo quanto é lado, assim, né? É a era X, né? É a era da experiência do cliente. Na verdade, ela também é uma evolução que acompanha a necessidade de consumo e a necessidade dessa mudança de comportamento humano que a gente teve tão rápida, né? Aí de 10, 15 anos, tudo mudou. A nossa forma de pensar mudou muito. E olha só, a era X, na verdade, é quando a empresa, tá? A experiência de marca é quando a empresa ela reestrutura processos de acordo com a necessidade do cliente, com os olhos do cliente. Ela passa a sentir o que o cliente quer, como que ela quer viver aquele momento, como ela quer consumir aquele produto, que produto ela quer consumir, o que realmente é relevante na vida dela. Então, ela muda o mindset, porque quando a gente fala dos anos 80, a gente pensava muito em produto, né? Em especificações técnicas, de características, de funcionalidade, qualidade do produto. Hoje, essa era X, ela vem para dizer o seguinte, não, peraí, não é isso que você tem que vender, é uma experiência, tá? Por meio, inclusive, das sensações sinestésicas, porque essas sensações, elas vão se transformar em emoções, e essas emoções positivas, quando acontecem, elas geram uma memória afetiva, uma empatia, uma conexão. Então, a Era X, a experiência de marca,
ela é justamente essa proposta de reestruturar seus processos para criar experiências positivas que, por meio desse relacionamento, vai ocasionar venda. Pô, que legal. E Ju, o que eu posso fazer para considerar na hora do meu planejamento estratégico? Como é que eu insiro esse pensamento e essa visão da era X? Tá, vamos lá. A gente, dentro dessa era X, tá? A gente tem 4 ferramentas para trabalhar. A gente tem o X, que é a experiência do usuário, que aí a gente está falando do digital. Vou te dar um exemplo. O seu site. Qual é a experiência que o seu cliente tem quando ele entra no seu site para consumir um produto ou um conteúdo? Ele tem fácil navegabilidade? É rápido? Ele consegue? É intuitivo? Né? É simples, é objetivo, é relevante as informações que você tem. Então, essa experiência do usuário, ela é uma ferramenta que a gente usa para a experiência de marca. A outra ferramenta que a gente tem é o Customer Experience. O que ele faz? Que a gente chama de CX, CX, né? Ou experiência do consumidor, traduzindo aí para o português. Na verdade, ela faz uma análise da experiência do consumidor em toda a jornada de compra do cliente. Então, desde o início do processo, lá no começo do funil, quando ele precisa assimilar que a sua marca é uma opção para ele, qual é a experiência que você vai gerar que faça com que ele assimile que você é uma opção? Depois do processo de assimilação, a gente dá continuidade no funil para atração. Ele se sente atraído pelo seu produto, de novo, pensando na cabeça do cliente, qual é a experiência que você vai proporcionar para ele para que ele se sinta atraído. Depois dessa fase, ele vai para a fase de arguição, ele vai começar a perguntar para você, ele vai entrar em todos os seus canais, olha, esse produto, quanto é, qual é a forma de pagamento, qual é o prazo de entrega, e ele começa a perguntar, levantar questões. Quando a gente desce, o que você vai fazer com essas experiências, né? Você vai demorar 1 hora para responder o WhatsApp? Seu direct, você vai demorar 2 dias para responder para ele? É nessa hora que a gente pensa em melhorar as experiências na fase de arguição. A gente desce para ação, que é a hora que ele decidiu comprar. Como que a gente trabalha esses momentos? Na sua loja, você tem alguma ferramenta de tecnologia que facilita a compra dele, como por aproximação, QR Code? O que você tem nesse momento de ação que vai gerar uma experiência positiva? E quando a gente finaliza o funil, que a gente entra numa etapa de apologia, primeiro, para você chegar nessa etapa, você tem que ter cumprido toda essa jornada com a experiência voltada na cabeça do cliente. Aí sim você vai transformar ele num defensor da marca, num fã da marca. Então essas são as ferramentas que você consegue trabalhar. A gente colocando numa coisa mais prática, por exemplo, quando você fala aí de, Ju, eu tenho uma universidade, né? O que eu faço para melhorar? A gente tem outras ferramentas que potencializam ainda mais essa experiência, principalmente quando a gente puxa para o presencial, porque a gente sabe que o presencial ele consegue acionar todos os nossos 5 sentidos humanos, né? E aí a gente tem, por exemplo, o evento, as ativações de marca. Então, essas ações, elas potencializam ainda mais as experiências positivas para gerar o engajamento e o resultado em vendas. Que legal, Ju. E você comentou aí sobre a questão dos 5 sentidos, né? E eu escuto às vezes as pessoas falando sobre o marketing sensorial. Isso faz sentido dentro dessa lógica aí do brand experience? Como é que a gente encaixa isso? Faz, e assim, a gente tem diversos exemplos de marcas que já trabalham com isso. Desde as situações mais simples, M. Martin. Gente, eu entro na loja da M. Martin, o cheiro dela é maravilhoso. Ou quando a gente fala, olha, um antigo, você vê que não é tanto, faz tempo já que as marcas usam isso. O som, a Globo, plim plim, você não precisa estar vendo, você vai ouvir e você vai saber que aquele som ele representa aquela marca, claro também. Então, diversas marcas já trabalham com cheiro, com som e com as outras coisas, com cenografia em pontos de venda que trazem, que remetem a sensações, cenografias com textura, que trazem uma experiência diferente e que realmente entre na memória das pessoas. Então, o marketing sensorial, ele nada mais é do que potencializar novamente um momento especial no contato com o cliente.
Que legal, hein, Ju? Você sabe que eu ouvindo você falar, e está sendo muito bacana para mim essas entrevistas que eu tenho feito com os especialistas das áreas, porque eu escuto pessoas com backgrounds diferentes, experiências em projetos diferentes também, mas tem alguns elementos muito em comum. Sabe, essa questão de colocar o cliente no centro, quando a gente fala sobre transformação digital, quando a gente fala sobre as empresas, né, as startups que estão conseguindo, de forma mais ágil e mais rápida do que as empresas estabelecidas, conseguir crescer, conseguir ganhar clientes, a gente percebe que a coisa de fato, literalmente colocar o cliente no centro, e que se até a gente voltar alguns aninhos no passado, era o tal do cliente tem sempre razão, né? A gente percebe que faz muito sentido, né? Que legal. E Ju, deixa eu te perguntar, você falou um pouquinho sobre a universidade, eu queria perguntar um pouco da prática. Se a gente for estender um pouquinho lá no teu exemplo, lá, uma empresa de educação, pode ser mesmo uma universidade. Como é que uma universidade pode focar e pode olhar para o brand experience? Primeiro, você precisa entender a necessidade do seu cliente. O que ele está querendo, né? O que ele gosta, que lugar que ele frequenta. Tem que entender a persona do seu cliente. E é profundo, não é quantitativo, é homem, é mulher, faixa etária. Não, é profundidade nas relações. É valor, é aquilo da proposta de valor sua e da empresa que se conecta com ela. Quando você responder essa pergunta, aí sim você pode ir para a rua. E aí, olha só, eu fiz uma ação muito legal esses dias, que a gente fazia uma ação num PDV. Então, por exemplo, a gente está falando de uma universidade, a gente pode ir para um ponto específico que está tendo algum evento, alguma ação, quando passar, né, a pandemia, está tendo um show, tal. E você faz algum tipo de ativação que pode, inclusive, trabalhar com tecnologias digitais para reverberar. Uma coisa que a galera está usando muito hoje é os filtros de realidade aumentada do Instagram. Você pode fazer várias coisas com conceitos atrelados à mensagem que você quer passar, num ponto de contato com o cliente em que ele está ali, num momento de descontração, ele vai ser surpreendido e você vai proporcionar para ele uma brincadeira, ele pode ter um brinde, ele pode, né, ele faz a postagem, ele ganha um brinde ali na hora, ou algum desconto específico que você pode atrelar uma promoção na loja. Se você fez, você leva lá a sua postagem na loja e você consegue um desconto. Então, tem inúmeras possibilidades, tanto no ambiente presencial, que, claro, ele é muito mais forte, porque aciona as sensações, como no digital. Eu fiz um ponto de venda que o cara só tinha um totem, ele só tinha um totem no ponto de venda, que tinha uma chamadinha ali pro cara, e que ele fazia filtro. Meu, e foi uma ação fantástica. Fez no PDV, esse filtro era exatamente essa mecânica, você tinha um desconto no caixa. Então, assim, é muito legal porque a gente fica falando muito de brand, marca. Eu já não quero saber de marca, eu quero vender. Só que, meu amigo, para você vender, você precisa construir uma relação com o seu cliente. E essa relação, ela só acontece com base nas experiências que você proporciona para ele. Essas experiências é que vai fazer com que ele tome a decisão de comprar ou não o seu produto. Então, assim, a experiência de marca era X, o brand experience está 100% ligado a vendas. Sensacional, muito legal ver os exemplos, Ju. E você sabe que eu queria fazer um gancho agora no final, que é o seguinte, eu sou muito focado, e aqui quem acompanha o meu canal, a pessoa que está assistindo a gente aqui agora, ela é muito orientada a resultados, né? A gente está falando um pouco, você falou de vendas agora, a parte do quantitativo, mas como que você está vendo a questão da utilização de métricas? Então, dentro desse universo do brand experience, que tipo de ferramenta que já está sendo usado para ajudar nessa mensuração, numa ação dessa de exemplo que você citou? Legal, a gente tem desde os mais simples, que é o quantitativo, né? Quantas pessoas estiveram presentes naquela ação, perfil, faixa etária, esses números que a gente consegue levantar, como o qualitativo, que é qual foi a sensação que ela teve, ela sorriu, ela brincou, ou ela ficou brava, ela não gostou daquele momento, a gente consegue ter isso, o básico, que é o NPS. A gente pega, por exemplo, quando a gente vai na Renner, lá no final, você vai sair da loja, tem os emotions. Ele não pergunta para você se a sua experiência, se foi positivo a hora que você pagou, se foi positivo o produto que você comprou. Não, ele faz uma pergunta da sua experiência geral da marca. E aí ele consegue ter um indicador com essa ferramenta dos resultados de experiência de marca. Poxa, aquela marca, eu tive emojis mais positivos
do que naquela outra loja. Isso é o básico. Agora, a gente tem tecnologias mais avançadas, como a identificação com inteligência artificial, que a gente consegue hoje, inclusive, mensurar a quantidade de sorrisos que foram dados dentro daquela ativação. Então, a gente vai gradativamente evoluindo nesses indicativos, nesses KPIs que conseguem trazer resultado para a gente. Pô, que legal, Ju. Ó, uma aula aí sobre Brand Experience, muito legal ouvir essa tua experiência da prática, legal que você trouxe aí os exemplos também, e ainda para caprichar, terminou falando de métricas, que é uma área que eu gosto bastante também. Ju, queria super agradecer tua presença, tá? De estar aqui, de trocar essa ideia, de trazer isso pra gente, e muito obrigado. Obrigado, Kennedy, adorei o convite, sucesso!